paz do Senhor, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, graças a Deus. Como passaram essa semana do Dia das Crianças? Brincaram bastante, se divertiram bastante, ganharam bastante presentes? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos entrar na nossa quarta lição, que o tema é praga! Nós vamos descobrir hoje, certo? Mas antes de começarmos, nós vamos o quê? Agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui, por essa oportunidade, certo? Feche os seus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor meu Deus, que estás no céu, graças te damos por tudo que tem feito por nós, Senhor, pela vida, pela saúde, pela família. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, dá-nos, Senhor, sabedoria para que possamos, Senhor, aplicar em nossas vidas, Senhor. Abençoa cada lar e a cada família. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, a nossa lição de hoje vai falar sobre as pragas, as 9 pragas que foram enviadas ao Egito. Na nossa aula anterior, vocês viram, Deus havia chamado Moisés. Ele apareceu numa sarça ardente e falou com Moisés para ele ir para o Egito libertar o povo dele, que ele havia ouvido o clamor. Vocês se lembram? Pois bem, Moisés foi para lá, né? Obedeceu a Deus. Ele foi para lá fazer o que Deus havia mandado. Chegando lá, crianças, Faraó não quis libertar o povo. Então, Deus enviou as 10 pragas, mas hoje nós vamos falar de 9 pragas que caíram sobre o Egito para mostrar o grande poder do nosso Deus, que Ele é soberano e que somente Ele tem todo o poder sobre todos, certo? Bom, a nossa leitura bíblica, ela está localizada em Êxodo, capítulo 7 e versículo 11, certo? Então, essa história vai falar sobre as pragas que caíram sobre o Egito. Faraó não queria libertar o povo para irem adorar a Deus. Então Deus enviou pragas. Bom, crianças, e agora com o nosso protagonista da história, Moisés, nós vamos descobrir quais foram as 9 pragas que foram enviadas ao Egito, certo? Então vamos começar pela primeira. A primeira praga que Deus enviou foi transformar toda a água do rio Nilo e toda a água que tinha no Egito em sangue. Todos os animais que tinham dentro do rio morreram, porque a água se transformou em sangue. Toda a água que tinha lá se transformou em sangue. A segunda praga que Deus enviou foi uma invasão de rãs. Muitas e muitas rãs invadiram as casas de todos os egípcios e o palácio do faraó também. A terceira praga foi uma invasão de piolho. Todo mundo ficou com a cabeça coçando, cheio de piolho. Até o faraó também ficou com piolho, piolhento. A quarta praga foi muitas e muitas moscas invadiram todo o Egito e o Egito todo ficou tomado por moscas que atormentavam os egípcios e o faraó. A quinta praga veio uma doença horrível e matou todos os animais. Boi, vaca, cabrito, ovelha, matou todos os animais dos egípcios. Todos morreram. A sexta praga, as pessoas ficaram doentes, começaram a sair feridas no corpo todo, no rosto, nos braços, e todos ficaram cheios de feridas e essas feridas doíam muito, né? E até o faraó também ficou
todo cheio de ferida. A 7ª praga, Deus mandou o quê? Chuva de pedras e raios e trovões, e todo mundo começou a correr, morrendo de medo. A 8ª praga, o vento soprou e levou muitos gafanhotos e devorou toda a plantação deles, e os gafanhotos eram muitos e comeram tudo que eles tinham plantado. A 9ª praga, o sol se escureceu e tudo ficou escuro. E a nossa 10ª praga nós vamos saber na nossa próxima aula. Fiquem ligadinhos aí, tá bom? E agora nós vamos ler a memória em ação. Pegue aí a sua Bíblia, vamos ler juntinhos o que está dizendo a palavra do Senhor. Memória em ação. Isaías, o livro de Isaías, capítulo 45 e versículo 5, que diz o seguinte: Eu e somente eu sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Bom, o que o Senhor está falando aqui, crianças? Que não existe outro Deus além do nosso Deus. O que acontecia lá no Egito? Eles acreditavam em muitos deuses, Deus do sol, Deus, até tinha uma vaca que eles acreditavam, Deus da lua. Para todas as coisas eles tinham deuses, mas o que acontece, criança? Os deuses que eles criavam com as próprias mãos e faziam imagem e escultura não eram verdadeiros. Eles pediam proteção, eles pediam bênção e não adiantava nada, porque esses deuses eram falsos. Então o Senhor está dizendo aqui em memoração, não existe outro Deus além dele. Somente ele é o único Deus e tem todo o poder sobre todas as coisas. Então ele mostrou o seu poder àquele povo do Egito e ao faraó que não existe outro Deus. Existe apenas um Deus e ele é o nosso Deus, que ele está no céu. E lá eles acreditavam em muitas coisas, em muitos ídolos, mas não conheciam e não acreditavam no verdadeiro Deus. Então o Senhor fez o quê? Com o seu poder e sua forte mão, enviou várias pragas até o Egito, para que eles crescem que há um Deus que habita no céu, que é todo poderoso, e para que Faraó libertasse o povo de Deus da escravidão, para que eles pudessem então ser livres e adorarem a Deus, o único e verdadeiro. Nós devemos deixar o nosso coração somente para o único e grande, verdadeiro Deus que está no céu. Certo, crianças? Vocês vão ficar com a historinha de hoje. Eu espero que vocês entendam e guardem no coração esta palavra, que o nosso Deus é o único Deus grande, forte e poderoso, que pode nos proteger, pode nos salvar. Esse é o nosso Deus. Certo, crianças? Fiquem com a historinha. Um beijo e até a próxima aula. Sara estava muito feliz por estar de férias da escola. Ela só queria dormir, jogar e assistir TV. Mas logo depois do café da manhã, sua mãe lhe pediu que limpasse a gaiola do seu passarinho. Sara não queria fazer isso, mas decidiu obedecer mesmo assim. Durante o dia, sua mãe lhe deu outras tarefas que lhe deram mais chances de obedecer ou desobedecer. A nossa história de hoje é sobre um homem que teve muitas chances para obedecer a Deus, mas continuou desobedecendo. O vento frio da manhã desalinhava a barba de Moisés enquanto ele e o seu irmão Arão permaneciam silenciosos junto ao grande rio Nilo. Ele está chegando. O que vocês dois querem agora?
O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou dizer a você: deixe o povo ir. Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago nas mãos, ferirei a água do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o Nilo ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. E aconteceu justamente como Moisés tinha dito. No Egito inteiro, a água se transformou em sangue, mesmo a água que se encontrava armazenada em potes nas casas das pessoas. Faraó, porém, não deixou o povo ir. Ele não queria libertar os escravos. Afinal de contas, eles tinham sido escravos por mais de 400 anos. Vá a Faraó novamente. Diga a ele que eu enviarei milhões de rãs ao Egito. Rãs por todos os lugares, até nos quartos, até na cama das pessoas. Moisés repetiu a Faraó as palavras do Senhor. E aconteceu justamente como Moisés tinha dito. Havia rãs em todos os lugares, e elas deixavam os egípcios malucos. Tire essas rãs daqui e eu deixarei o povo ir. Assim, Deus acabou com a praga e todas as rãs morreram. Faraó, porém, não deixou o povo ir. O Senhor novamente falou a Moisés: Diga a Arão que fira o pó da terra com sua vara. O pó se transformará em piolhos. Arão obedeceu. De repente, a terra do Egito ficou cheia de pequeninos e irritantes piolhos. Os piolinhos cobriram os egípcios, todos os seus animais, e os levaram ao desespero. Mas Faraó não queria deixar o povo ir. O Senhor novamente falou a Moisés: Diga a Faraó que se ele se recusar deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas ao Egito. As casas se encherão delas, o solo ficará coberto por elas. Não haverá moscas na terra onde meu povo mora. Moisés repetiu as palavras do Senhor a Faraó, e aconteceu assim como Moisés falou. Livre-nos dessas moscas horríveis. Deixarei seu povo ir. O Senhor fez as moscas desaparecerem, mas Faraó não deixou o povo de Deus ir. O Senhor tentou alcançar o coração de Faraó mais 5 vezes. Tentou mostrar a Faraó que ele é o todo-poderoso Deus. Os egípcios adoravam muitos deuses, e o Senhor usou cada praga para mostrar a Faraó que os seus deuses eram inúteis. Todos os cavalos, jumentos, camelos, vacas e ovelhas que estavam no campo morreram. Os egípcios tinham, entre outros deuses, um touro e uma vaca. Nenhum dos animais dos israelitas morreu. Depois disso, feridas dolorosas apareceram no corpo dos egípcios. Eles adoravam um deus com cabeça de leão, que acreditavam ter poder sobre a doença. O Senhor enviou também uma forte tempestade de granizo. Ela atingiu todas as plantas, destruiu toda a colheita, e os egípcios também tinham um deus do firmamento e um deus das tempestades. A chuva de pedras não caiu sobre o lugar em que os israelitas moravam. Então, o Senhor cobriu todo o Egito com gafanhotos. Os gafanhotos comeram toda a erva verde que restava e invadiram todas as casas. O deus egípcio da colheita não havia protegido a plantação. Finalmente, uma profunda e terrível escuridão cobriu o Egito durante 3 dias. O Deus Sol dos egípcios não pôde ajudá-los, mas havia luz onde os israelitas moravam. O Senhor já havia dado a Faraó 9 oportunidades para perceber que ele era muito maior do que os falsos deuses do Egito. Deus havia tentado, vez após vez, falar a Faraó de modo que ele pudesse entender, e ele tentaria mais uma vez.